Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Ajude com o Shiatsu. Esse é um programa onde eu falo sobre temas relacionados ao Shiatsu, para ajudar os profissionais da saúde a aumentarem os seus conhecimentos com os temas relacionados ao Shiatsu. Sou Cíntia Manabe, especialista em Shiatsu há mais de 27 anos e o meu objetivo é ajudar você, profissional da saúde, a solucionar a raiz da dor na coluna do cliente com o Shiatsu Manabe e ter uma agenda cheia. E hoje eu vou falar aqui para você sobre pontos que vão te auxiliar a você chegar no diagnóstico para solucionar a raiz da dor na coluna do seu cliente. Então, se você tem dificuldade em chegar no diagnóstico, para descobrir qual é a raiz da dor na coluna do seu cliente, você pode utilizar esses pontos. E por que esses pontos são tão importantes? Esses pontos são tão importantes porque eles são utilizados para te auxiliar no diagnóstico e, mais ainda, eles também são utilizados para te ajudar também no tratamento, Então, quando o cliente chegar para você, você vai ter que fazer um diagnóstico. Então, você pode utilizar esses pontos são chamados de pontos MU, eles também são conhecidos como pontos de alarme, E o que esses pontos têm a ver com raiz de dor na coluna, Então, vou te dar um exemplo, assim fica mais fácil de você entender. A relação disso é que o seu cliente, por exemplo, ele pode ter uma dor na coluna e o diagnóstico dele pode estar relacionado como, por exemplo, algum desequilíbrio do rim, E quando eu falo desequilíbrio, quando eu falo problema no rim, não significa que ele tem uma patologia instalada no rim, Estou me referindo em relação aos canais energéticos, tá bom? Em relação aos meridianos, em relação aos colaterais. E aí isso vai te ajudar a te direcionar dentro da chegada no diagnóstico, tá bom? A gente, claro, utiliza outros caminhos, outras formas de chegar num diagnóstico. A gente não vai conseguir chegar somente com esse ponto dentro de um diagnóstico, mas ele vai te auxiliar sim dentro desse diagnóstico e ele vai te ajudar também no momento que você for traçar o plano de tratamento, como que você vai tratar o seu cliente com dor na coluna, tá bom? Então, como eu estou te falando de pontos MU, eu vou te dar alguns exemplos aqui, vou te ajudar também para que você encontre, como que você vai localizar esse ponto, para que você utilize esse ponto no diagnóstico e no tratamento, Então, eu te falei, te dei um exemplo, se o seu cliente, ele tem algum desequilíbrio no rim, Então, o ponto MU, para quem não conhece, anota aí, pega caneta e papel, o ponto MU, o ponto de alarme, do rim, quando a raiz da dor na coluna está relacionado com algum problema, algum desequilíbrio do rim, o ponto MU do rim é o ponto vesícula biliar 25. E agora eu vou te mostrar como você vai fazer para localizar esse ponto, tá bom? E como que você vai fazer então para localizar o ponto MU do rim, que é o ponto VB25, o ponto da vesícula biliar 25, Então, você pode utilizar dessa forma como eu vou te mostrar, se você já tem uma facilidade em encontrar na palpação o final da 12ª costela, na extremidade livre da costela, daí o ponto VB25, ele fica na extremidade livre da 12ª costela, tá bom? Para quem tem facilidade, já trabalha com alguma outra terapêutica, que tem uma intimidade com a anatomia, daí você pode localizar, o ponto fica na extremidade livre da 12ª costela. Mas, se você não sabe por onde começar, ou fique inseguro, se estou no lugar certo ou na altura certa, daí você pode localizar esse ponto da seguinte forma. Você pode pedir para o cliente dobrar o cotovelo aqui, nesse ângulo aqui reto, de 90 graus, e aí você vai deixar o braço dele bem aqui ao longo do tronco, bem na parte média, e
quando você palpar o cotovelo, tem esse ossinho mais saliente, né? Que é o olecrano. Se você, ó, tô palpando aqui, tô no olecrano dele. E aí, quando você projeta isso para o corpo dele, você tá na 11ª costela, né? E se você palpar um pouco mais para baixo, você vai perceber que ainda tinha a 12ª costela. Então, você desce um pouquinho em direção ao caudal, em direção aos pés, e aí você vai encontrar o ponto VB25. E aí, como que você pode utilizar, né? Então, você localizou o ponto, ó, tô aqui com o meu indicador, troquei a mão, só para ficar mais fácil de você enxergar. E aí, você vai pressionar o ponto. E quando o cliente ele tem algum desequilíbrio, então aqui eu tô falando sobre um diagnóstico, né, para uma ferramenta auxiliar para a gente chegar num diagnóstico se a raiz da dor na coluna estiver envolvendo o rim, né, o meridiano do rim, por exemplo, né, um exemplo. E aí, então você palpa, e quando você palpa e o paciente sente muita dor, ele tem muita sensibilidade naquele ponto, daí você já considera isso, aí você vai associar isso com as outras formas que se utiliza para se chegar no diagnóstico, mas você já fica atento aí que o seu cliente pode ter uma raiz de problema de rim, de um desequilíbrio de rim, né? E aí você também pode utilizar esse ponto para o tratamento também, tá bom? Então, se você tem, né, dificuldade de chegar no diagnóstico da raiz da dor na coluna do seu paciente, né? Então, lembrar que esses pontos são muito importantes, que eles vão te auxiliar, né, a chegar no diagnóstico, eles vão te deixar mais seguro em relação ao diagnóstico, e você também pode utilizar esses pontos de tratamento, né, como tratamento. E como eu já falei para você, como eu já dei o outro exemplo, então agora eu vou te dar um outro exemplo. Então eu vou te dar um exemplo, por exemplo, se a raiz da dor na coluna do seu cliente estiver relacionada com algum desequilíbrio, com alguma patologia, com algum problema em relação ao baço, né? E a relação disso, você já sabe, como eu te expliquei, é que o rim, eu te dei o exemplo do rim, que ele pode ser uma raiz de dor na coluna, e o baço, algum desequilíbrio, algum problema, né? Algum diagnóstico que a gente chega num diagnóstico mais afinado sobre o baço, ele também pode ser a raiz da dor na coluna do seu cliente. E aí, então, te lembrando, né, que o ponto MU, o ponto de alarme, que são pontos utilizados para diagnóstico e tratamento, quando o nosso cliente tem uma raiz de dor na coluna relacionada a baço, a gente vai utilizar o ponto MU do baço, o ponto de alarme do baço, que é o ponto fígado 13, o F13, o ponto F13, ele é o ponto MU do baço. Então, como que você vai fazer para localizar o ponto MU do baço? Na verdade, se você já assistiu o que eu te falei sobre o rim, você então já vai saber localizar o ponto fígado 13, né? O ponto F13, que é o ponto MU do baço. Então, para você localizar o F13, você vai deixar o seu paciente aqui com o braço, com o membro superior ao longo do corpo, te lembrando que você posiciona ele medialmente, aqui, né, bem medialmente aqui nessa parte lateral, e aí você vai localizar o olecrano, né, que esse ossinho mais saliente, encontrou o ossinho, projeta para cá na lateral do tronco, e aí você está no ponto F13, né, na altura da 11ª costela. Então, você palpa esse ponto, né? Claro, gente, aqui lembra que esses pontos próximos à costela, eles são pontos mais sensíveis, né? Porque a costela é um local que, quando a gente faz a palpação, a gente utiliza menos pressão do que você tivesse, por exemplo, massageando com o shiatsu lá nas costas. Então, você palpa, e aí, se o seu paciente tiver muita sensibilidade, tiver muita dor,
Isso daí já vai te dar um direcionamento, né? Que você vai saber que tem alguma coisa ali em desequilíbrio em relação ao baço, né? Então isso vai te direcionar, vai te auxiliar a você chegar no seu diagnóstico, tá bom? E se então você se sente inseguro, ou se você tem dificuldade, né, em chegar no diagnóstico, ou se você nem sabe por onde começar a fazer um diagnóstico, você pode começar por aqui. Você pode utilizar esses pontos, né? E por que esses pontos são tão importantes? Esses pontos são muito importantes porque eles são utilizados para chegar no diagnóstico, né? Claro que a gente precisa associar com outras formas para se chegar num diagnóstico correto, mas esses pontos eles são utilizados para te auxiliar a chegar num diagnóstico, como também esses pontos são utilizados para o tratamento, né? Então, já te falei o que isso tem a ver com a raiz da dor na coluna, né? Então, se o seu cliente ele tem uma raiz de dor na coluna e isso está relacionado, por exemplo, com um desequilíbrio, um problema então do pulmão, né? Te relembrando novamente que isso não significa que ele tem alguma patologia instalada de pulmão, né? Mas eu tô falando do desequilíbrio dentro dos meridianos, né? De um diagnóstico dentro da visão oriental que envolve aí alguma coisa que está acontecendo dentro dos canais energéticos. Então você utiliza esse ponto, eu já te dei outros exemplos, né? Mas agora eu vou te falar, então, quando a raiz da dor na coluna está relacionado com um diagnóstico, e esse diagnóstico, por exemplo, então mais um outro exemplo, é se o seu cliente ele tem um desequilíbrio, uma patologia aí, um diagnóstico dentro da visão oriental relacionada a pulmão. Aí você vai utilizar o ponto mu, também conhecido como ponto de alarme, né? Que são pontos que a gente utiliza para diagnóstico e tratamento. Daí você vai utilizar, então, se ele tem algum probleminha de pulmão, então, algum desequilíbrio, a gente vai usar o ponto mu do pulmão, que o ponto mu do pulmão é um ponto dentro do próprio canal do pulmão, porque nem todos os pontos mus, nem todas as possibilidades dos pontos mus está dentro do próprio canal. Mas nesse caso do pulmão, o ponto mu do pulmão é um próprio ponto do meridiano do pulmão, que é o ponto P1, o ponto pulmão 1, né? E como que você vai fazer para localizar esse ponto, para você utilizar esse ponto para te auxiliar no diagnóstico, né? E para também utilizar esse ponto dentro do seu tratamento também, porque você vai utilizá-lo se você perceber que deu positivo, então você utiliza esse ponto para o tratamento também, né? Não somente esse ponto, mas você pode associar esse ponto também. Então, o ponto P1, para localizá-lo, fica muito mais fácil quando você encontra primeiro o ponto P2, que é o ponto do pulmão 2, e aí como que você vai fazer para encontrar o ponto P2, tá? Te lembrando que o ponto mu do pulmão é o P1, mas para encontrar o P1 fica mais fácil você encontrar primeiro o P2. Então, você vai encontrar a clavícula, né? Esse ossinho aqui que a gente tem, que a gente chama de saboneteira, né? Onde forma a saboneteira. Então, você vai palpando a clavícula até o final dela. E aí, você vai palpando ela. Ó, eu tô palpando daqui para cá, certo? Daí, se eu palpá-la de cima para baixo, a hora que o osso termina, eu vou estar na margem inferior da clavícula, certo? E o ponto P2, ele fica na margem inferior, né, da borda da clavícula. E aí você precisa encontrar o acrômio, né, que é aquele acidente ósseo, aquela saliência, né, ele é mais saliente, ou assim, é mais saliente do osso da escápula, né? Então você encontrou a clavícula, chegou até o final, e aí você
vai encontrar o acrômio da escápula, né? Que é esse ossinho que eu te falei. E aí forma um ângulo. Ele forma um ângulo, se você for palpando, ali no final vai formar um ângulo, tem um buraquinho, né? Ele forma um sulco, um buraquinho. Então, quando você achar esse ângulo entre a parte inferior do acrômio junto com a borda inferior da clavícula, né, desse ossinho aqui, chegou, vai palpando, palpando, chegou lá no finalzinho dela, você vai encontrar o ossinho, e aí encontrou o ossinho aqui, encontrei o ossinho aqui, aí sabe esse ângulo que forma aqui, ele forma um ângulozinho, o seu dedo ele encaixa direitinho assim, num buraquinho, e aí esse buraquinho você tá no ponto P2, e o ponto P1 ele vai ficar um tsum abaixo do ponto P2, só que ele vai ficar na borda inferior do músculo deltoide. O músculo deltoide, esse músculo que a gente tem aqui, ó, que tem esse formato aqui. O músculo ele faz esse formato aqui, tá bom? E aí você vai procurar a borda desse músculo aqui. Se você palpar nesse sentido assim, ó, você sente onde termina o músculo, né? Então ele vai estar um tsum, eu já mostro a medida para você, né? Então ele vai estar um tsum abaixo do ponto P2, eu tô tirando aqui a medida, né, do tsum do meu cliente. E aí eu desço, então, achei o P2, aí eu vou descer um tsum, dele é um pouquinho mais para baixo, aí eu vou estar aqui. O ponto P1, que é o ponto de alarme do pulmão, dele, ó, tá aqui. Aí você aperta, né, e se o seu cliente, ele sentir dor, se tiver sensível, você pode perguntar se ele não se manifestar, você sente dor nesse ponto, né? É claro que quando está muito acometido, o ponto fica muito mais dolorido. Mas às vezes o ponto não está tão acometido, então você pergunta para o seu cliente, está sentindo dor? Está sensível esse ponto, né? E você pode até pedir para perguntar, escalar o nível da dor desse ponto também, que isso pode te ajudar também, né? Então, lembrando que a medida do tsum, né? Um tsum equivale a essa distância dessa borda do dedo até essa borda do dedo, mas do cliente, não do nosso dedo, tá bom? Porque você pode ter um dedo mais largo, um dedo mais fino em relação ao seu cliente. Aí vai dar diferença na hora de localizar o ponto, tá? Então vamos mais uma vez, ó, você encontra o osso da clavícula, daí você vai palpando ele, te lembrando que quando você desliza o dedo, ó, nesse sentido, você vai encontrar a borda inferior da escápula, e aí então você tem que encontrar a borda inferior, e aí você tem que encontrar o acrômio, que é aquele ossinho, né? É uma protuberância do osso, da escápula, onde você sentir esse ossinho e onde formar esse ângulo aqui, ó, quando você chega lá no final da escápula, da clavícula, na borda inferior dela, e onde se junta com o acrômio, nessa altura da borda inferior da clavícula, você vai encontrar o ponto P2. Encontrou o ponto P2, um tsum abaixo na borda inferior do músculo deltoide, te lembrando que o músculo deltoide tem esse formato aqui, mas se você palpar, você vai ver aonde termina o músculo, e aí na borda onde termina o músculo deltoide, na borda dessa parte aqui, onde termina o músculo deltoide, nessa borda mais medial e não aqui na borda mais lateral, aí você vai formando esse ângulo, você vai descer um tsum do ponto P2, ele acaba ficando, por exemplo, se o ponto P1 tá aqui, né, o ponto P1 tá aqui, ele geralmente fica um pouquinho mais em direção ao braço, só que um tsum mais para baixo, tá bom? Então, você pode apertar ali o ponto e se o paciente, o cliente sentir dor,
Então aí você já fica atento que tem aí uma ligação que a raiz da dor na coluna dele pode sim ter um diagnóstico dentro do pulmão, né? Eu falo pode sim, por quê? Porque você não vai usar somente isso para falar, o meu paciente, a dor na coluna dele tá vindo do pulmão, né? Não, você junta as outras ferramentas para se chegar num diagnóstico, mas se você tem dificuldade, não sabe por onde começar, isso sim é um ponto utilizado sim para diagnóstico e para tratamento, tá bom? Então, mais uma vez, quero te lembrar, né? Já te dei outros exemplos, mas se você tem dificuldade ou não sabe nem por onde começar a fazer um diagnóstico do paciente, ou você sente insegurança, você pode utilizar esses pontos para que você chegue no diagnóstico, e também quero te lembrar que eles são muito importantes também para o tratamento. Você pode utilizá-los para o tratamento também, né? Então, a gente utiliza aí esses pontos que são os pontos MU, também chamado de pontos de alarme. E aí, o que isso tem a ver com a raiz da dor na coluna? Já te dei outros exemplos, mas agora eu vou te dar um outro exemplo. Vamos supor que o diagnóstico desse seu cliente seja por algum problema relacionado ao coração, né? Não significa que ele tenha algum problema de coração, fisicamente falando, como já te expliquei, mas pode ser que ele tenha uma dor na coluna e o diagnóstico seja algo relacionado ao coração. E aí, o ponto MU do coração, o ponto de alarme do coração, é o ponto VC14, no meridiano do vaso da concepção, e o ponto número 14, né? Esse ponto não é como o ponto do MU do pulmão, porque o ponto MU do pulmão é o ponto P1, que se localiza dentro do próprio meridiano, mas o ponto MU do coração é um ponto que se localiza fora do meridiano, né? Do próprio meridiano, não é um ponto localizado no meridiano do coração, ele se localiza no meridiano do vaso da concepção. Então, o ponto MU do coração é o ponto VC14, tá bom? E como que você vai fazer para localizar o ponto VC14, né? Então, você tem duas formas, né? Bem fácil, esse ponto é bem fácil de localizar. Como que você pode localizar esse ponto, né? Então, você vai palpar esse ossinho aqui, bem aqui no meio do peito, que é o osso externo. E aí, você vai chegar bem aqui no final dele. E aí, bem aqui no finalzinho, só mais um minutinho aqui. Aqui no finalzinho do osso, você vai ver que vai formar um V, né? Forma um V e aí forma esse ângulo aqui. Então, quando você encontrar o finalzinho, onde forma esse Vzinho aqui no final do externo, onde já inicia, o Vzinho se forma através do osso da costela, né? Então, bem no meio, bem nessa linha mediana aqui, você vai contar 2 tsum, né? Ou seja, 2 medidas do dedão do seu cliente. Então, o dele é um pouco mais largo que o meu, então eu vou descer aqui mais um pouquinho, porque eu já medi do dele, 2, mais um pouquinho. Então, aqui eu vou estar no ponto VC14. E uma outra forma também, você pode contar 6 tsum, né? Da medida do dedo do cliente. Só mais um minutinho, peraí. 1, aqui 2, 3, é que eu tenho que subir um pouquinho mais na medida do que meu dedo, né? 4, 5, 6. Aí, ó, a gente vai cair no mesmo ponto, tanto faz. Então, se você encontra o ponto achando o ângulo do final aqui do externo, né? Quando você encontra esse ângulo, você conta 2 tsum, ou você conta 6 tsum a partir do umbigo. Nessa linha mediana, você vai estar no ponto MU do coração, que é o ponto VC14, tá bom? É isso aí, é isso que eu queria passar hoje para você. Te dei alguns exemplos, né, sobre os pontos MU, e te disse para que ele serve, como você pode usar,
como você localiza esses pontos nesses exemplos que eu te dei, né? Quero muito que você deixe seu comentário aí para mim, se isso está te ajudando, não está te ajudando, se está ficando claro para você. Se você estiver gostando dos conteúdos, deixe o seu comentário aqui para mim e eu vou ficando por aqui. Se quiser também mandar tema, sugestão, tirar dúvidas, envie as mensagens para mim. Agradeço a todos que estão me enviando e eu vou ficando por aqui. Meu toque de abraço para você.